Então, queridos, eu vou falar com vocês sobre a importância do paciente participar das redes sociais, né? Vocês viram como foi difícil para alguns entrarem no nosso encontro, não foi? Por quê? Porque a gente tem muita dificuldade com a internet, às vezes acha que é passatempo, que é só entretenimento, mas não é. Eu que trabalho com redes sociais, eu sou especialista em redes sociais, eu vejo que é um salva-vidas, sabe? Eu testemunho, já falei com vocês em outros encontros, alguns aqui são novos, não me conhecem, mas eu cuido das redes sociais do Instituto Vidas Raras e sou formada em relações públicas. E há muito tempo sou eu que falo com todas as pessoas que chegam nas redes sociais do Instituto Vidas Raras. Também sou eu que organizo os eventos e sou eu que faço essa ponte, esse bate-bola. E assim, muita gente chega no Facebook, também lá no Instagram, eles chegam para mim para fazer perguntas sobre a doença, sobre o diagnóstico, sobre grupos de apoio, sobre pessoas com a mesma doença. Algumas vezes chega pessoas com amiloidose e eu já transfiro no mesmo instante para o Fábio. Se chega com epidermólise bolhosa, eu passo para o grupo de EB. Enfim, a gente faz esse bate-bola. A gente tem uma plataforma chamada Linha Rara, onde a gente auxilia em todas as dúvidas. Então, você liga no Linha Rara e fala assim, eu tenho um diagnóstico de amiloidose cardíaca, mas eu não sei, eu moro no Acre e não tenho ideia de onde encontrar um médico que possa me atender. Então, a nossa função, a gente pede uns dias para a pessoa e a gente corre atrás de um médico que atenda pelo SUS, um médico que atende pelo particular. Não tem no Acre, no lugar mais próximo, um centro de referência, uma associação que cuide, um paciente que possa atender, que no caso agora a gente passa a Liana, ou representante daquela região. Então a gente tenta cercar aquela pessoa de cuidados para que ela se sinta acolhida e que o peso que acabou de cair nas costas dela, que é o peso diagnóstico, fique menor. Às vezes ligam no Linha Rara, porque já tem tudo isso, mas não sabe nada sobre direito do paciente. Aí a gente transfere para a doutora Mira. Não sabe nada sobre psicólogos, então a gente também faz essa ponte. Enfim, e aí esse trabalho é muito importante, é totalmente digital, tudo virtual. Foi assim também que eu conheci a Abipar, que tem redes sociais maravilhosas, que eu tenho certeza que vocês já conhecem, mas eu queria muito que vocês entrassem. Então é abpar, abpar.org.br. Que vocês prestigiassem o site de vocês, que vocês prestigiassem o Instagram de vocês, que é Paramiloidose, muito fácil. O Facebook, Paramiloidose, é muito fácil. facebook.com/paramiloidose. Instagram.com/paramiloidose. E por que eu preciso disso? Porque a Abipar, ela luta pelos direitos dos pacientes. A Abipar, ela faz o cadastro dos seus pacientes. Ela representa cada um de vocês. Quando vocês não podem ir até a Brasília para pedir uma medicação, ou para pedir por políticas públicas, ou para garantir um direito, ou para pedir uma consulta pública, uma audiência, um protocolo clínico, o que seja. Todas essas coisas que às vezes a gente nem sabe que precisa, mas que sem isso a gente não tem o direito garantido, você não vai para Brasília. Quem vai para Brasília são seus representantes. E chega lá e fala assim, eu sou representante da Abipar. Tá. Quem é a Abipar? Quem você representa? Não é? Mas se a Abipar tem uma presença digital forte, se ela tem uma idoneidade, se ela tem um cadastro de pacientes, ninguém vai questionar isso. A Abipar vai ter uma representação. Então você tem que entrar lá, você tem que fazer o seu cadastro. Na minha família tem 5 pessoas com paramiloidose, mas só eu fiz o cadastro porque eu represento minha família. Não. Faça o cadastro de todos. É importante, porque o cadastro faz com que você saiba quantos pacientes sofrem daquela condição naquele estado, naquela cidade, naquele país, para que você possa buscar políticas públicas, para que você possa buscar pesquisa clínica, para que outros possam olhar para a gente e entender que nós representamos um todo. Se você compartilha as coisas da Abipar no seu Instagram,
você vai fazer com que essa informação chegue até os seus amigos. Aquelas pessoas que olham no seu Instagram vão conhecer. Ah, mas eu não gosto de compartilhar coisa de doença no meu Instagram. Não, você não está compartilhando coisa de doença, você está compartilhando coisa que salva a vida. Coisa de doença é quando a gente coloca aquelas imagens horríveis. Não, a gente está colocando informação. Informação salva vidas. Vamos usar o caso do Shen. O Shen disse que um tio morreu de ela, mas que hoje eles têm quase certeza de que não era ela, era amiloidose. Tudo bem, ele morreu, mas ele poderia ter morrido de uma maneira menos dolorosa, com o diagnóstico correto. Outros poderiam ser diagnosticados um pouco mais cedo, se ele já soubesse que ele tinha amiloidose. Então, por que a informação seria importante naquele tempo? Porque se ele soubesse antes, se ele estivesse lá na rede social, navegando, numa sexta-feira à noite, sem nada para fazer, estou lá navegando, encontro um texto que não é pejorativo, não é um texto ruim de ver, porque não tem uma imagem de uma pessoa morrendo, mas é um texto informativo. Eu vejo aquele texto e falo, olha, esses sintomas são os mesmos que eu tenho. Eu acho que eu vou procurar saber sobre isso. E eu vou procurar saber e pronto, tenho o diagnóstico. E vocês sabem que aquela pessoa que busca o diagnóstico há muito tempo, o diagnóstico não vem exatamente como um luto, ele vem como um alívio. Porque padecer de sintomas sem saber o que tem é que realmente um desgosto. E aí, olha lá, o Shen tá falando que as sobrinhas dele economizaram 7 anos. Por quê? Porque souberam bem antes, né? A Liana soube do diagnóstico dela porque a mãe dela teve. Então, ela já hoje ela já sabe muitas informações, ela não tem a doença ainda, ela é portadora do gene, mas ela não desenvolveu a patologia, mas ela já sabe muita coisa, ela já está armada contra a patologia. Ela já pode lutar contra o inimigo, porque ela sabe que inimigo que é. Mas você lutar contra um inimigo que você não conhece é muito difícil. O Vitor, que deu aquele belo testemunho pra gente, se ele tivesse conhecido a PAF um tempo antes, talvez ele teria resolvido o problema dele um pouquinho antes. E como que eu vou conhecer a PAF se ninguém fala de PAF? De amiloidose cardíaca, de amiloidose hereditária, de amiloidose, de neuropatias. Se ninguém falar, ninguém vai conhecer. É até um versículo bíblico, né? São Paulo que dizia, ai de mim se não evangelizar, porque como vão conhecer se eu não vos apresentar? Então, é isso que eu venho dizer para vocês. Que já naquela época do Sermão da Montanha de Jesus, ele foi o nosso primeiro relações públicas, porque ele falava aos ventos sobre o reino de Deus, e hoje a gente vem aqui falar aos ventos sobre as doenças raras, sobre o nosso trabalho. A gente pede que vocês sejam multiplicadores desses salva-vidas. Eu venho com meu botinho salva-vidas aqui, eu vejo que o Titanic está afundando, eu tenho um botinho salva-vidas, eu posso lá pegar meus amigos do Facebook, colocar tudo no meu botinho, eu salvo eles. Mas se vocês não tiverem o botinho de vocês, como é que vocês vão salvar? Então, vocês têm que compartilhar as informações, se cadastrar, fazer como os regionais, se oferecerem para ser divulgadores, que a gente chama de compartilhador de vida. Porque para você pode ser só uma informação e um compartilhamento, mas para aquela pessoa, aquela mãe, aquela pessoa que está procurando ali ler o seu compartilhamento, você não foi apenas um compartilhador, você foi um bote salva-vidas, você jogou o salva-vidas para aquela pessoa. O Vitor tá me falando, meu deve ser o pai, faleceu em 97. Em 92 eu fiz o exame e deu negativo. Foi feito através da raiz do cabelo. É o pai. E o Edmar Caetano, 22 pessoas da minha família morreram sem o diagnóstico, sem informações. E a partir do diagnóstico dele, ninguém está morrendo mais. Lembra que a gente falou com o Dr. Fábio que há 10 anos atrás não se dava a mesma notícia que se dá hoje? Porque a internet veio para modificar a maneira como a gente fala aos 4 cantos, né? A fofoca ganhou um ótimo veículo de propagação, mas a gente, que é inteligente, pode usar esse mesmo veículo de fofoca ao nosso favor. Aliás, tudo na vida a gente usa a nosso favor se a gente quiser.
Então, a gente precisa pegar esse veículo que é tão poderoso, que ao mesmo tempo em que está aqui falando comigo, está lá falando com o Alejandro no México e com a Maria del Carmen na Espanha, no mesmo segundo, a gente pega esse veículo e compartilha informações que possam salvar vidas. Por isso, eu digo, compartilhe informações da Ambipar, faça seu cadastro. Essas palestras todas que você viu desde ontem vão estar disponíveis no canal da Ambipar. Só peço paciência porque precisa editar e tudo mais, mas vai estar disponível no canal da Ambipar, ambipar.org.br. Os documentos todos que vocês querem ter acesso vão estar disponíveis. Mas para que essa associação possa continuar dando todo esse suporte, possa continuar lutando pela sua vida, possa continuar trabalhando, ela precisa da sua ajuda. E às vezes você fala que não pode ajudar financeiramente. A gente não está pedindo isso, a gente está pedindo que você compartilhe. Faça o YouTube da Ambipar ter mais de 1.000 inscritos para que ele possa fazer lives, monetizar o canal, quem sabe. Você pode fazer com que o Instagram tenha muitos seguidores, que quantos mais seguidores o Instagram tem, mais gente ele consegue envolver. O Instagram vai ter mais força para ser compartilhado para mais pessoas. Se você faz com que a página do Facebook cresça bastante, mais pessoas vão ter o conhecimento sobre a amiloidose. Por exemplo, você tem 3.000 seguidores no Facebook, né? Vamos falar até menos. Você tem 200 seguidores no Instagram. É tão pouquinho, não vai fazer diferença nenhuma. Uma pessoa fez diferença para você, não fez? Quando você conheceu o seu diagnóstico. Não foi? Talvez, se você soubesse mais cedo, evitaria algumas sequelas. Então, no seu caso, você compartilhou, 200 pessoas estão tendo acesso. Aí, um dos seus seguidores, que é um amigo lá que é bem popular, tem 5.000 seguidores. E ele gostou da sua informação, conhece sua causa, e vai falar assim, como ele já falou para mim que é uma causa muito importante, eu vou compartilhar. Porque você também pediu para ele que olhasse. Ele compartilha, mas 5.000 pessoas tiveram acesso através do seu compartilhamento. E aí, alguma dessas 5.000 pessoas para quem ele compartilhou, percebeu que tem sintomas parecidos. Talvez você nunca saiba, mas foi você que salvou a vida dela. Viu como é fácil? A gente não está falando de uma coisa que você gaste muito, porque a internet você já tem, você só precisa de um tempinho para entrar nas redes sociais. A gente não está falando de uma coisa que exige um esforço físico, porque você pode fazer isso deitado, você pode fazer isso no banheiro. Enquanto você está no banheiro, você pode compartilhar uma informação para salvar vidas. Então, a gente não está te pedindo nada, além de simplesmente apoiar a associação que te apoia. O Vitor falou assim, que depois que ele colocou o marca-passo, o cardiologista pediu para eu fazer o teste genético, eu fui atrás da internet, onde achei a Ambipar, que me indicaram o CEPAR. Se não existisse a Ambipar, eu não sei, você talvez chegaria a essa informação, mas demoraria muito. E isso causaria bastante constrangimento, sensação de fracasso, porque enquanto você não encontra nada, você fica muito estressado. Também a Verônica, hoje por conhecimento da doença, mais de 8 pessoas da família do meu esposo está sendo acompanhado por especialistas. São coisas que não tem preço. Você sabe que a sua futura geração vai ser amparada, não é? E às vezes a gente nem dá tanta importância quando é a gente, mas se é o nosso filho, se é o nosso neto, tudo muda. É simples, é só isso que eu queria falar com vocês. Muito rapidinho. Pedir, então, que vocês aguardem que essas palestras, esses documentos todos vão estar disponíveis para vocês. Pedir que vocês também vão lá no Vidas Raras, Instagram, /Vidas Raras, Facebook, Vidas Raras. Temos o YouTube, nós temos o site. Vocês passam por lá também, dá um oizinho, porque nós somos irmãos. Ambipar e Vidas Raras. A gente não sabe onde um termina e o outro começa. Né? Nós estamos todos juntos numa luta pela vida. E eu acho que é só isso. Alguém tem alguma pergunta sobre as mídias sociais ou sobre o encontro que acha que é importante? Algum testemunho?
Eu vi que bastante gente que falou comigo, eu fico tão feliz. A Liana também comentou que depois que da mãe dela, vários familiares descobriram que são portadores, já estão se cuidando. E aí eu fico pensando, né? Alguns poderiam dizer, nossa, por culpa dela eu fiquei sabendo que eu tenho doença, mas quando na verdade é por culpa dela, eu ganhei muitos anos de vida, porque ela também não veio sozinha, né? Alguém veio com isso atrás dela. Ninguém tem culpa do diagnóstico que tem, mas todo mundo tem culpa de não querer viver, não é? Todo mundo pode viver com a informação que a gente deu, abraçar todas essas informações que a gente deu durante o encontro, que foram maravilhosas até para mim, que não tem amiloidose, teve muita coisa que eu pude tirar proveito. E também outra coisa agora que o Shane me lembrou, sobre os medicamentos. Né? Os médicos também estão aqui, eles podem confirmar isso para mim. Para conseguir aprovar um medicamento, é uma longa história, uma trajetória assim complicadíssima, que exige muito dos médicos, dos pesquisadores, de parlamentares e das associações. Um paciente sozinho não consegue mesmo. Mas a força da associação, quando pede, você pode contribuir para uma consulta pública, ele não está te pedindo um favor. É a sua obrigação, porque é o seu medicamento. É o medicamento da sua família inteira. Então, você precisa contribuir com essa consulta pública. Quando te pede, compartilhe essa informação porque é vital, compartilhem. É muito importante. Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Foi feito com muito carinho. Falei demais, eu sei. Mas eu gosto muito do meu trabalho, gosto muito dos meus pacientes.